Podemos conversar? Oi, podemos conversar? Opa, tudo bem? Queria conversar com a Milena. Conversar, mas você Isso. tá gravando a frente da minha mulher por quê? Ah, é sua imobiliária aqui? Eu preciso conversar com ela. Ah, mas então você desliga a câmera. Pega o por favor. microfone pra mim. Liga a câmera aí. Tira a mão dele. Não. Tira a mão dele. Tira a mão dele. Eu não tenho nada escrito aqui em frente. Tira a mão dele. Você tá na minha empresa. Não, tô na rua. Eu tô na rua. Não me empurra. Não, tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Aciona a polícia aí. Pode estornar. Entendeu? Pode estornar. Você tá fazendo fogo aqui dentro? Eu estou na rua, na calçada. Bom, pessoal, eu estou aqui com o senhor João. O senhor João é irmão do Frederico Emanuel, né? Quem é Frederico Emanuel? Talvez vocês não se lembrem pelo nome, mas vão se lembrar por essas imagens que vocês vão ver. Eu tô na rua. Não me empurra. Não, tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Aciona a polícia aí. Pode estornar. Entendeu? Pode estornar. Você tá fazendo fogo aqui dentro? Eu estou na rua, na calçada. O que o senhor é dela? O que o senhor é dela? Não é nada dela? Sou nada. O senhor... Opa! Vai chamar a polícia A senhora está presa. A senhora está presa. O senhor está preso também. O senhor está preso. O senhor está preso. Sai fora! Chama a polícia! Não, celular. Não, celular. Você não vai me Tira a mão de mim! Você me agrediu! Segura! Agrediram sem ligar. Assim, ó! Cima! Passa! Mata você! Vem pra cá! Vem pra cá, quem tá com barra de ferro, vem pra cá! Vem de longe. À esquerda. Mato você! Como que vai matar? Pois é, esse rapaz de camiseta branca que protagonizou essa cena, no mínimo pitoresca, né? Uma cena degradante, uma cena que a gente não gostaria de ter vivido, é irmão do seu João. E depois dessa reportagem, nós descobrimos que já havia um processo contra esse Frederico, um processo que já estava correndo desde 2023, o Frederico tinha sido preso já pelo GAECO, e foi aí que nós, por acaso, encontramos o João e entendemos ali que o João também, irmão de Frederico, também foi vítima do Frederico. E o João aceitou conversar com a gente e contar toda essa dor, toda essa situação de ver ainda que meio irmão, mas ver um irmão envolvido numa situação dessa e ainda colocando a família como vítima, né, João? Infelizmente é um relato verdadeiro, é uma situação muito triste, constrangedora e eu digo até que traz muita humilhação para os protagonistas dela. Ver uma pessoa que eu não posso mais considerar como irmão, porque já me ameaçou de morte, já me tentou prejudicar financeiramente por diversas vezes, não só a mim, como também familiares meus. O Daniel e a equipe dele foram vitimados, na verdade. O Daniel esteve, nessa ocasião que foi apresentada, na defesa de um consumidor vitimado por uma corretora de imóveis, segundo as informações que existem, que atuava na cidade de Agudos, prejudicando pessoas
com promessas e negócios relacionados à aquisição de imóveis. Essa mulher, segundo o que consta, prejudicou mais de 30 pessoas. E essa mulher, por alguma razão, ela conheceu o Frederico, as pessoas com quem Frederico se encontra atuando, e pelo que estamos percebendo, por aquilo que está nos chegando aos ouvidos, nós vamos formando uma convicção que existe uma união aí. Isso nós estamos constatando por aquilo que está se apresentando, de forma alguma por algo que estamos provocando. Eu posso voltar um pouco na história para a gente poder chegar ao encontro? Até gostaria de te perguntar, se fosse possível, lá no passado, né? Criança, adolescente, como que foi a sua relação? Vocês conviveram juntos? E depois vocês se separaram? Como é que foi? Na verdade, o meu pai, ele foi casado com a minha mãe por muitos anos. Minha mãe decidiu pela separação, mas os anos foram passando, as pessoas foram vivendo. Meu pai se aproximou da mãe do Frederico, teve um relacionamento com ela, o fruto foi o próprio Frederico. E o Frederico nunca foi tratado como meio-irmão, muito pelo contrário. Nós sempre o tratamos e o recebemos como se ele fosse um legítimo irmão. E tivemos uma relação muito boa até determinado momento. Até determinado momento. Infelizmente, quando o Frederico começou a se tornar um adolescente, ele causou muitos aborrecimentos ao meu pai, final da vida do meu pai. Depois veio para o interior também, residir com a mãe dele, com a família dele, que também tem um laço, né, aqui na cidade de Bauru. E o Frederico conviveu e ficou muito perto a mim. Nessa época, existe ainda essa pessoa, mas naquela época existia um advogado chamado Márcio Gomes Lazarim, que ele era meu advogado, ele era meu amigo, ele foi até meu padrinho de casamento. Nós tínhamos um bom relacionamento e o Frederico o conheceu por essa razão aí. Com o passar do tempo, devido a diversas situações que podem ser abordadas num outro momento, para não esticar assim, o fator principal dessa entrevista aqui, o advogado Márcio se demonstrou para mim uma pessoa inadequada. E eu destituí ele de ser meu advogado. Totalmente. Eu o destituí e o afastei da minha família e de mim também, porque eu percebi que não era alguém apropriado para estar perto da gente. Mas eu não consegui afastar o Márcio do Frederico. O Frederico se uniu ao Márcio. E o Márcio, por algum interesse, se uniu ao Frederico. Me surpreendeu, no ano de 2013, me deparar com a matéria do Jornal da Cidade, onde o Frederico, juntamente com uma outra pessoa, que através do uso de documentação falsa, foi oferecido múltiplos prejuízos àquele estabelecimento. Jornal da Cidade, 15 de janeiro de 2013. Estelionatários são presos em Bauru. Na noite desta terça-feira, 2 homens foram presos em flagrante por estelionato em Bauru, utilizando RG e cheque comprados em São Paulo. De acordo com informações da Polícia Militar, o gerente do estabelecimento, ao ver os indivíduos, solicitou a presença da viatura, já que tinha ciência de que desde o ano passado eles vinham praticando o crime.
Enquanto guardavam os produtos no veículo, a dupla foi abordada e questionada sobre a compra. Gustavo, de 34 anos, confessou imediatamente o crime, enquanto seu sócio Frederico Emanuel Fernandes de Matos, de 28 anos, permanecia calado. Ao vistoriar a casa de Gustavo, a polícia encontrou diversos outros produtos que também foram comprados utilizando um kit contendo RG e 10 folhas de cheque falsos. Conduzidos ao plantão policial, a autoridade ratificou a prisão em flagrante, sendo encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Bauru. O veículo que a dupla utilizava para transportar os produtos seria do advogado de Frederico, que poderá ser chamado para prestar esclarecimentos. Exatamente como consta na reportagem, utilizando o carro do advogado, e foram presos. O Frederico e esse rapaz que estava com ele ficaram presos alguns meses, depois ficaram respondendo em liberdade, e pelo que eu sei, o Frederico foi absolvido nesse processo. Não sei as condições, não sei os termos. Estou falando do meu meio-irmão, que eu carreguei no colo. Que não tem quarta série primária, não estuda, não trabalha. Tem empresas, curiosamente, registradas em nome dele. A Imobiliária Concretize é uma delas, com capital social de R$100 mil. Dentro da casa dele, na época da prisão do GAECO, tinha uma BMW. Mas por que eu estou falando isso? De repente, uma pessoa sem estudo, que não ganhou na loteria, que não tem capital guardado, nem condições para isso, que sofreu diversos despejos aqui na cidade de Bauru, aparece morando numa residência que hoje eu imagino valer pelo menos R$1 milhão e diversos veículos. Do nada, tinha caminhonete, tinha diversos veículos de valores todos consideráveis, sócio de uma moça que era assistente de uma marmitaria, aonde essa moça também estava desfrutando desses veículos, de uma vida abastada, vivia mais dentro da praia do que na própria cidade, e coisas que vão acontecendo e vão acontecendo. Começaram a anunciar diversos imóveis, vende de imóvel para um lado, vendo de imóvel para outro, a bola está comigo, terreno lá não sei aonde, você dá a entrada e paga facilitado, a perder de vista. A pessoa me monta o endereço fiscal da imobiliária dele na empresa de coworking. E ali ele fazia reuniões junto com a parceira dele, que tem o nome de Aline Aparecida do Nascimento. Dá o celular. Você não vai me levar. Você agrediu. Segura! Segura! Agrediu sem ninguém. Um dia, eu fico sabendo que tem uma ação judicial contra mim, vindo adjudicar um imóvel que foi de minha propriedade. Significa o seguinte: adjudicação compulsória é tomar para si aquilo que já é seu. Compreende? E eles estavam tentando tomar perante o juiz aquilo que eles falaram que era deles. E não era deles. Usaram documento falso. Pelo que eu fico sabendo, as vítimas deles só aumentam. Quanto que vocês perderam nessa? 95 mil. 95 reais.
Para uma pessoa é pouco, para outros é um sonho. Outros é um sonho. Vocês foram um sonho. De 10 anos meu de empresa que eu trabalhei. Foi Um carro meu, 2022. Vendeu o carro. Vendeu o carro e mais o acúmulo que juntou do trabalho. De trabalho meu que eu trabalhei. Tempo. Quem foi que atendeu vocês? Foi a mesma moça, tenho certeza, né? Aline Furtado, né? Aline. Aí, no caso, a gente descobriu, no final de 2023 para 2024, que eles haviam sido presos pelo um esquema de grilagem aqui no município de Bauru, que está sendo investigado pelo GAECO. Aí foi aí que a gente descobriu que caiu num golpe. Ela passeia normalmente, com o dinheiro de todo mundo que ela aplica golpe, fazendo compra de carro novo, e só o pessoal sendo lesado aí até hoje, inclusive, mesmo depois de serem presos, serem investigados, eles continuam aplicando aí golpe no pessoal. Continuam livres, né? Livre. João, até aproveitando esse momento, pelo que eu vi no processo, houve um momento em que houve uma operação do GAECO lá na prefeitura de Bauru, e eu até então fiquei sabendo desse procedimento via jornal na época, né? A edição do TN1 dessa sexta-feira já começa falando, inclusive, da operação deflagrada hoje pelo GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, que investiga uma organização criminosa que pratica crimes de grilagem. Grilagem, gente, é ocupação ilegal de áreas públicas por meio de falsificação de documentos. 34 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de prisão preventiva foram cumpridos em Bauru e em mais 4 cidades, sendo 2 aqui da nossa região do Centro-Oeste paulista. Andressa Lara está acompanhando e agora traz as informações para a gente. Parece que a coletiva de imprensa ainda não começou, né, Andressa, para divulgar dados mais detalhados dessa operação. Bom dia para você. Bom dia, Ione. Bom dia a todos. A coletiva de imprensa vai começar agora há pouco, mas eu já estou aqui com o promotor de justiça, o Nelson Aparecido Frebraio Júnior, e ele vai explicar um pouco mais sobre essa operação que foi deflagrada hoje de manhã pelo GAECO e também pela Polícia Militar. Promotor de Justiça, Nelson, eu queria que você falasse a questão da atuação desses criminosos, dessa organização. Como que eles trabalhavam dentro da organização criminosa? Bom dia. Certo, bom dia. Na data de hoje a gente deflagrou uma operação denominada Grileiros, tá? O foco da investigação, que já tramita há alguns meses, foi a identificação de pessoas responsáveis por possíveis falsificações de documentos, alteração de dados cadastrais, se valendo inclusive de servidor público municipal, para que fosse possível levar o próprio Poder Judiciário em erro para ajuizamento de ações de uso capião, alterações cadastrais e assim que fossem grilados os imóveis dos seus legítimos e reais proprietários. Nessa investigação a gente identificou uma possível organização criminosa, as pessoas foram regularmente processadas e denunciadas, já a denúncia oferecida em relação a 8 pessoas, essa denúncia já foi recebida pelo Poder Judiciário e dando cumprimento à primeira etapa da operação, haja vista que as investigações prosseguem. Na data de hoje nós demos cumprimentos a 8 mandados de prisões preventivas, as pessoas já estiveram a prisão preventiva decretada. Uma prisão em flagrante, no momento da realização das buscas, a gente apreendeu drogas e munições, inclusive uma de uso restrito, calibre .50. Foram deferidos pelo Poder Judiciário 12 imóveis que foram alvos de sequestro para possível restituições aos lesados. Apreendidos 2 veículos, sendo um veículo de luxo. Da operação participaram 70 policiais militares, 15 promotores de justiça, 15 servidores. A operação foi deflagrada em 4 cidades: Bauru, São Pedro, Boracé e Taubaté. Há quanto tempo eles atuavam e atuam ainda? A gente não consegue precisar exatamente há quanto tempo, mas há alguns anos já foi constatado essa atuação. Inúmeros imóveis foram objetos dessa fraude e os reais proprietários lesados e tiveram seus imóveis grilados. Então, eles usavam esses documentos para passar os imóveis adiante para outras pessoas. O foco da investigação é esse. O que a gente constatou até o momento, sem prejuízo do contraditório agora durante o processo, é que as pessoas utilizavam de documentos fabricados para que dessem lastro
por meio dessa falsificação, aos contratos de compra e venda de imóveis, cessões de direitos sobre imóveis, alguns imóveis que eles constatavam que estavam em situação de possível abandono pelos proprietários, para que fizessem isso e quando o proprietário tomasse conhecimento, o imóvel já havia sido grilado. Tudo isso porque esse funcionário público facilitava. Também. A forma de atuação também se valia dele. E as investigações, então, continuam? As investigações prosseguem. O senhor Frederico, a hora que viu a polícia, ele quer ser ligeiro, né? É muito diferente da pessoa ser e a pessoa querer. Ele tentou fugir por outras dependências do imóvel lá. E segundo informações que me chegaram, ele foi pego nas imediações ali, não sei até que ponto que ele conseguiu se afastar. Ele teria, então, pelo que dizem por aí, tentado fugir. Tentou fugir. Foi preso juntamente com a BMW e o Fox, que ele também parece que foi preso. Para possível restituições aos lesados, apreendidos 2 veículos, sendo um veículo de luxo. Da operação participaram 70 policiais militares, 15 promotores de justiça. Eu fiquei muito chateado e prejudicado vendo o patrimônio que um dia eu quero deixar para os meus filhos sendo tomado de assalto por uma organização, por um bando, por uma quadrilha, sei lá como é que pode denominar uma coisa dessa. Fui buscar informações, encontrei uma família perdendo uma casa na Joaquim da Silva Marta em uma ação de uso capião, onde o seu Frederico reside até o dia de hoje. Procurei, junto com essas vítimas, por conta do meu prejuízo, por conta do que estavam me vitimando. Procurei diversas autoridades dessa cidade que eu acho que não é necessário mencionar. Essa situação tomou uma total proporção que foi se investigando, e se encontrou um funcionário da prefeitura no meio disso. E pior, o pai do funcionário da prefeitura, segundo as informações do GAECO, uma pessoa que ganha R$1.000 e poucos por mês de salário, dono de quase 20 propriedades registradas na prefeitura. Sabe quem que é esse homem? Padrinho de casamento do Frederico. Padrinho de casamento do Frederico. Aí o que acontece? Levamos essas informações todas para o Ministério Público. Isso no ano de 2022. Nessa mesma época que eu levei essas informações lá no Ministério Público, juntamente com essas pessoas, um dia eu levei uma cachorra idosa minha num pet shop, aqui perto da Fuso de Mato Sabino. Tô parado na esquina, voltando com a cachorra idosa dentro do meu carro. Passa num carro Azera o senhor Frederico, a senhora Aline Aparecida e uma outra moça que na época eu não sabia o nome. Eles jogaram o carro contra mim. Se eu não faço uma manobra, eu ia pegar o carro no meu braço, que estava para fora. Eu persegui eles. Entramos pela Avenida de Getúlio Vargas. E eu atirei. Lógico, eu quero ver quem que quase perde o braço, não reage. Eu atingi o retrovisor do carro dele com o meu braço. Quebrou o retrovisor do carro dele. Consegui fazer ele parar. Eles começaram a filmar, não na hora que eles atingiram o meu braço, mas sim depois que eu reagi. Descendo do carro, Frederico foi e chutou meu carro, me ameaçou, Line ameaçou, a outra moça também ficou fazendo um carnaval. Nesse meio tempo, eles entraram dentro do meu carro, tiraram a chave do contato, subtraíram valores do meu carro. Isso está em processo. Você já foi ameaçado de morte por ele. Nós fomos aquele dia, e eu costumo dizer que não foi algo da boca para fora. Ele ameaçou pegando uma barra de ferro que estava presa por um cabo de aço.
E ele só não conseguiu cumprir aquilo que ele estava desejando no momento de nos matar, porque o cabo de aço impediu com que aquela barra de ferro viesse até a gente. Então foi por algo alheio à vontade dele que ele não conseguiu concretizar a intenção de nos matar. Tanto que ele largou a barra, pega uma garrafa, quebra a garrafa para fazer de um objeto cortante, perfurante, e aí ele é segurado por várias pessoas. Inclusive uma delas, acho que a filha dele, né? Que gritava, para pai, para pai. E junto estava essa Aline, né? Sim. E desde então que estava junto nesse fato desse carro. Vem pra cá! Vem pra cá, quem tá com barra de ferro, vem pra cá! Mato você! A gente vai matar. Você acha que, com toda a sinceridade, que ele, diante de uma situação acuado, de uma situação em que ele vê que tudo vai transparecer, que tudo vai vir à tona, que ele realmente, se ele conseguisse tirar aquela barra de ferro, você acha que ele teria nos agredido com aquela barra de ferro? Olha, amigos, eu vou responder essa pergunta com bastante sinceridade, que é o meu dever e o meu compromisso aqui. Gostaria de deixar claro que antes da entrevista iniciar, o nosso tratado aqui, como homens, né, é que a verdade venha à tona. Esse é o objetivo. Eu tô acabando de te dizer, acho que já até respondi a tua pergunta. Se o carro dele pega, mesmo que fosse de relance, na lateral do meu carro, com o meu braço para fora, o que você acha que teria acontecido? Arrancado o seu braço. Se ele foi capaz de fazer isso comigo, que sou irmão dele, que carreguei ele no colo, você imagina o que ele teria feito com você com aquela barra? Ou com aquela garrafa quebrada? Eu desconheço o Frederico. Desconheço o Frederico. O Frederico, a questão de alguns anos, ele cometeu um prejuízo para uma pessoa lá no bairro Terra Branca. Estava eu com o Frederico no meu carro, muitos anos atrás. E, de repente, eu percebo uma moto do lado do meu carro. E uma pessoa armada. E o cara ia bater com essa parte da arma no vidro do meu carro. Ele quase quebrou. Ele não quebrou o vidro do meu carro porque eu parei. Ele ia encher o Frederico de coronhada. Eu entrei na frente e não deixei. O Frederico entrou dentro do carro assustado, afugentado. Eu abri a porta e pus o Frederico para dentro. E assumi com o rapaz que o Frederico ia ressarcir o prejuízo. Eu nem sabia direito o que era. É uma das aventuras do Frederico. Então, tenta imaginar o Frederico naquela situação e o cara que te quebrou uma garrafa para enfiar. Eu entendo, ninguém quebra uma garrafa à toa. Não. Você quebra uma garrafa à toa? Numa discussão com outro homem? Você quebra? Negativo. Você pega uma barra de ferro à toa? Eu tô pegando a barra de ferro para quê? Discutindo com outro homem. Então eu não sei, eu acho que as intenções dele para você foram as piores possíveis. Chega, pai! Chega, pai! Chega! Passa! Vem pra cá, quem tá com barra de ferro, vem pra cá! Vem pra cá! Mato você! Pois é. Eu não conheço mais o Frederico. A Aline, que é sócia dele nessa Concretize, sim, também foi presa. A Aline foi presa lá no Alto Paraíso, na casa dela. Foram todos presos. Aí ficaram, acho que 3 ou 4 meses presos. Parte deles no CDP de Bauru, parte em Pirajuí, né, que foi
a Aline ficou lá no presídio feminino. Sem uma tornozeleira eletrônica. Sem nenhum tipo de impedimento para continuar a dona Aline como corretora. Sem nenhum impedimento para o seu Márcio, advogado, continuar como advogado. Corporativismo, amigos. Corporativismo que não está nem aí se uma pessoa idosa perdeu o imóvel. A Aline continua. Puxa, o número do Cresce da Aline na instituição. Federal dos Corretores de Imóveis. Os senhores veem se aparece alguma observação, algum alerta o consumidor lá do que essa mulher participou e outra está condenada junto com o Frederico, junto com o seu Márcio, junto com o cara da prefeitura, junto com o pai do cara da prefeitura, que é padrinho de casamento do Frederico. Gostaria de mencionar agora o processo 000-1592, processo criminal que nasceu por investigações do GAECO. Esse processo aqui, uma organização criminosa que atuou dentro do Fórum de Bauru, onde foi noticiado que funcionários do Fórum foram subornados por corruptores, aonde ocorreu a condenação dessa organização criminosa. Um dos condenados, o AB 127642, Márcio Gomes Lazarim. Quer dizer, um ano antes daquele caso do Walmart? Esse processo 2012 nasceu um ano antes do caso do Walmart. Logicamente, né, as estratégias criminais, né, as estratégias que são tão bem sucedidas, né, perante a polícia, não tá aí eles dizendo que você chegou lá agredindo, que ele saiu para defender. Eu não vi nada disso. Não, mas eu vi uma porta fechada, o carros parado, você educadamente pedindo para conversar. Eu não vi você batendo em ninguém. Podemos conversar? Nesse processo que eu acabei de mencionar, seu Márcio conseguiu ser inocentado por prescrição. Prescrição é sinal de inocência? Não deve ter servido como lição para ele, né? Agora está condenado novamente nesse processo dos grileiros, né? Que eu já informei o número. Já apelando. Frederico e Aline pedindo BMW de volta. Pedindo Fox de volta. Foram condenados, mas aí com direito de recorrer, estão inclusive apelando para que tenham de volta o bem que os bens apreendidos. Os bens apreendidos. E a vítima? Pelo que eu sei, 95 mil reais que foi embora no Pix, nada foi restituído. E nem existe pedido para restituir o dinheiro dessa pessoa. João, não que você espera que aconteça, né? E tomara que seja a mesma coisa. Mas o que você acredita que aconteça daqui para frente? Ou tudo bem que você gostaria que acontecesse? O que você acha de... Tem um histórico de mais de 10 anos, João. Principalmente esse fato que você conta agora do Lazarim, do advogado, onde tem esse processo sobre situação de corrupção dentro do fórum. Depois ele teria vendido um carro para supostamente vendido o carro para o Frederico, e é através desse carro que ele busca as televisões lá no Walmart com documentos falsos. Aí passa 10 anos, ainda estão juntos, né? Aí o Lazarim é chefe, vamos dizer assim, né, com essa nomenclatura dessa organização criminosa, segundo o GAECO apontou, no processo e na sentença, ele é a cabeça pensante. É o mentor intelectual. Isso. Segundo o GAECO. E lá na ponta, o menos intelectual seria o Frederico e a Aline, que é quem vende, consegue achar as pessoas para comprar, que as pessoas que vão ser enganadas vão comprar esses terrenos. Você acha que daqui 10 anos a gente já está ainda vendo coisas, ou você espera que alguma coisa dessa vez seja feita? Olha, eu vou ser bem honesto. Eu tomei o cuidado, né, de levar todos esses acontecimentos, tudo o que aconteceu, pormenorizadamente,
para o Ministério Público, para os delegados de polícia, até processualmente falando, nos processos que existem aqui estão envolvendo todas essas situações. O Frederico não faz parte mais da minha família, nem do meu convívio, porque ele fez por merecer isso. Ele não foi retirado, ele se retirou com as atitudes inadequadas que ele adotou para a vida dele aí. Olhando a situação processual do Frederico, olhando a situação processual da Aline, olhando a situação processual da Concretiza Imobiliária e olhando a situação processual do advogado Márcio Gomes Lazarim, OAB 127642, que está ativa em pleno funcionamento perante a OAB, mesmo com tudo isso que está aqui, ó, relatado, você percebe que, na verdade, esse meio-irmão que eu um dia tive, junto com essa moça que é sócia dele, dessa imobiliária, e principalmente por ver que todas as ligações, tudo que está relatado na sentença, a atuação do advogado que foi tido como mentor intelectual de tudo aquilo, que o Frederico e a Aline, na verdade, por mais que eles achem, né, que eles estão vivendo o melhor momento da vida deles, né, não saem da praia, a Aline parece que anda num Creta, o Frederico estava andando de BMW, mas nem sei com que carro está andando, a pé eu tenho certeza que ele não está. Na verdade, o Frederico e a Aline se tornaram os laranjas. Os laranjas. E vão responder arduamente perante a justiça, que eu espero que aconteça, por cada crime que eles cometeram. Em algum momento, o Frederico, da vida dele, talvez no desfecho de tudo isso, quando ele realmente perceber a consequência de tudo aquilo que ele fez, ele vai perceber o quanto de idiota que ele foi feito. Ele e essa Aline. E uma coisa eu posso dizer pro seu Márcio. Se o meu pai, não estou falando por mim não, porque eu já declarei, Frederico não é mais meu parente. Eu desejo que ele responda perante Deus as coisas que ele fez. Perante Deus, que o Senhor Deus dê para o Frederico aquilo que ele merece. Da minha parte, Frederico não existe para mim. Eu me defendo de tudo aquilo que eles ficam armando contra mim. Mas se o meu pai fosse vivo, senhor Márcio, meu pai tinha muito amor pelos filhos dele. O senhor é a cabeça da cobra. Está nos processos. O raio não deveria cair no mesmo lugar mais que uma vez. Se o meu pai fosse vivo, o que o senhor realizou na vida do filho dele, chamado Frederico, olha, eu acho que o senhor ia pedir para voltar para o CDP. É isso. Agradeço. A gente torce, pessoal. Torce por justiça. A gente não torce pelo mal de ninguém, né? Não. A gente não torce assim pelo mal, a gente torce pela justiça. E tem muita gente injustiçada. Ele falou uma senhora, uma doença grave. A gente falou aqui de uma família que trabalhou durante 10 anos juntando dinheiro para, enfim, sair do aluguel e ter a casa própria. A gente fala de uma pessoa que acaba de ter um filho, tá com um bebê, e aí pega um dinheiro, o único que tem, e dá para essas pessoas, e é caso atrás de casos. É muito injusto que as pessoas possam fazer as coisas de errado por tanto tempo, por tantos anos, e elas só se beneficiarem com tantos processos, com tantas movimentações, com tantos fatos. Não é algo que começou lá atrás
e se descobriu agora. São tantos fatos, tantos casos que viraram notícia, fora os que a gente nem teve acesso, para chegar agora e saber que quem tem OAB continua com a OAB ok. Quem tem o Cresce continua ok lá também. E todo mundo continua vivendo a sua vida e as outras pessoas com a cabeça perdida, pessoas que não conseguem dormir porque alguém simplesmente pegou o dinheiro dessas pessoas para ir para a praia, para comprar BMW, para viver uma vida de luxo em cima do que as pessoas passaram muito para conquistar. É importante trazer essa verdade para vocês, para que você que está procurando comprar um imóvel, para que você tome cuidado, para que você que é do Ministério Público, para que você fique de olho no nível da situação que está, para que você que é policial militar, quando é chamado para uma situação dessa, possa entender que às vezes não é um simples caso de discussão, para você da Polícia Civil entender que a forma com que eles utilizam a polícia para acusar aqueles de quem na verdade são vítimas deles, e não os algozes, eles são. Então fica um recado para todos aqui, para todos que nos assistem, olhos abertos, porque a gente acabou descobrindo algo muito maior do que a gente imaginava. João, obrigado por nos receber aqui, conta com a gente. Muito obrigado. Eu já te falei que estou me mudando de estado, mas o nosso trabalho aqui continua, nós temos outros repórteres que vão assumir aqui, e sempre que necessário eu volto para Bauru, para a gente acompanhar de perto esse caso aí. Estamos à disposição, bom? Muito obrigado. Milena Furtado, que foi alvo de nossa reportagem nesta imobiliária, não tem relação com este caso de grilagem. Porém, denúncias de dezenas de consumidores chegaram até a nossa equipe de reportagem, informando serem vítimas dela. Frederico Emanuel Fernandes de Matos foi condenado à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Aline Aparecida do Nascimento foi condenada à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial aberto. José Cláudio Siriani foi condenado à pena de 8 anos de reclusão em regime inicial semiaberto. Dr. Márcios Gomes Lazarim foi condenado à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Outras pessoas também foram acusadas e condenadas por fazerem parte desta organização criminosa, envolvidos com estelionato, uso de documentos falsos, corrupção ativa, entre outros crimes. Nenhum, absolutamente nenhum dos acusados foi condenado em regime fechado. Todos cumprirão penas nos regimes aberto ou semiaberto. Reportagem de Daniel Moreto, com participação do repórter Gabriel Moiano. Imagens, Kaique Nascimento e Paulo Moiano. Edição, Kaique Nascimento, Japa Editions e Daniel Moreto. Contribuição de imagens, Jornal da Cidade de Bauru e TV tem afiliada Rede Globo. Você vai perder esse celular, moleque? Você tá tirando? Vocês estão filmando a gente sem Você tem que ficar com ela, não é com a gente não tem nada não. A gente é honesto, trabalhador, irmão. Você tá passando por mais vida errada, entendeu? Você deve pra ele, você deve pra você. Você deve filmar Não, celular. Não, celular. Você não vai me filmar. Você é agressivo. Segura! Segura! Agredindo o cinegrafia. Filma. Chega, pai! Chega, pai! Chega!
Afasta. Vem pra cá, Gustavo, vem pra cá, tá com barra de ferro. Vem pra cá, quem tá com barra de ferro, vem pra cá.